eu gostaria de responder uma pergunta que não quer calar, que normalmente acontece no meio das pessoas que estão dentro da igreja, que dizem: bispo, eu já fiz de tudo e ainda não recebi o Espírito Santo. Olha, eu já jejuei, já fiz o jejum de Daniel, fiz isso, fiz aquilo outro, e eu ainda não recebi o Espírito Santo. Outras dizem: bispo, eu já venho na igreja há muito tempo, mas há pedidos meus que não estão sendo atendidos, que não foram atendidos. E muitas outras questões que, com certeza, faz a pessoa até duvidar da sua fé, duvidar da sua crença. O diabo usa essas dúvidas para criar ainda mais problemas. Mas eu queria que você soubesse de um fato bíblico que identifica claramente a diferença entre aqueles que recebem quase que imediatamente e outros que ficam tempo para receber, levam tempo. A Bíblia fala que os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Deixa eu falar para você. Jesus morreu, ressuscitou, apareceu durante 40 dias para os apóstolos, os discípulos, depois ascendeu aos céus, subiu aos céus, e então enviou o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio, então começou aquela divulgação viva da ressurreição de Jesus, porque os que viram Jesus ressuscitado começaram a falar, a pregar e anunciar. Mas, por causa disso, muitas pessoas se converteram, e por causa desse crescimento, os judeus começaram a perseguir os cristãos. E quando eles começaram a perseguir, o que aconteceu? Filipe, um dos discípulos, desceu à cidade de Samaria. Samaria era uma cidade, lembra daquele caso, daquela história, quando Jesus sentou junto ao poço e pediu a água para beber? É a cidade de Samaria. Os samaritanos não se davam com os judeus, eram totalmente contrários aos judeus. Então, Filipe, naquela perseguição que houve dentro de Jerusalém, Filipe foi um dos que chegou até Samaria, justamente numa cidade que não tinha nenhuma fé, não tinha conhecimento de nada a respeito do Senhor Jesus, embora tivesse ouvido falar dele, quando Jesus tinha falado sobre a água. Quando Filipe desceu, o que aconteceu? Os samaritanos se converteram em massa, eles se entregaram em massa, mas eram pessoas incrédulas, eram pessoas praticamente céticas e que não tinham nada da fé cristã. Mas quando as pessoas se converteram, quando os apóstolos souberam lá em Jerusalém que Samaria tinha se convertido, então o texto diz que
eles, Pedro e João, foram enviados até Samaria. E diz o texto: tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então, lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo. Isso é importante você entender. Quer dizer, eles receberam o Espírito Santo por conta de terem ouvido falar de Jesus, terem sabido que Jesus havia ressuscitado, terem se entregue a essa fé, uma fé pura, simples, mas uma fé que traz o resultado, a crença de que Jesus está vivo. Isso era suficiente para eles. Eles não foram doutrinados, eles não receberam informações maiores, eles não passaram em correntes, nada disso. Não houve oração para receber o Espírito Santo, não houve, digamos assim, canções, e ficava cantando, até a pessoa se entregar à fé e receber o Espírito Santo. Não! Eles receberam o Espírito Santo porque Paulo e João impuseram as mãos sobre eles. E quantas vezes a gente impõe as mãos sobre o povo? Quantas vezes a gente faz imposição de mãos, ora, insiste, receba o Espírito Santo e tal, mas não acontece? Por quê? Por que aquele povo que tinha um mínimo de conhecimento de Jesus, muito menos do que vocês têm, do que nós temos, muito menos, eles, quando receberam a imposição de mãos, imediatamente foram batizados com o Espírito Santo? Por quê? Qual a diferença? Qual a razão? Por que as pessoas, umas recebem e outras não recebem? Se Deus é o mesmo e não faz acepção de pessoas. E é isso que eu quero chamar a sua atenção, meus amigos. Com Deus, o que vale ou o que não vale, por exemplo, eu estou coberto de pecados. Eu vivo no pecado. Eu vivo no pecado. Tudo bem, você vive no pecado. Você está no pecado. Quando você ouve a palavra de Deus, e você, naquele momento, se arrepende dos seus pecados, você aceita que Jesus seja o seu Senhor de verdade. Naquele momento você abandona a sua religiosidade, as suas religiões. Naquele momento você deixa sua mãe, seu pai, seus filhos como prioridade, sua família como prioridade na sua vida. Naquele momento você se lança de corpo, alma e espírito. Aqui minha vida. Jesus, é isso que eu estava esperando saber. Agora está aqui a minha vida. Então há uma entrega sincera, pura, verdadeira, mesmo tendo pecado naquele dia, mesmo estando coberto de pecados. Quando a pessoa, ainda que esteja em pecado, ela manifesta essa qualidade de fé, e se dá, e se entrega, e se rende, e se sacrifica pelo Senhor Jesus, naquele momento aquela criatura tem a sua vida lavada de todos os seus pecados, Naquele momento ela é purificada.
Naquele momento, ela está limpa, não deve nada, ela pode falar com Deus, porque ela será ouvida. Então, quando acontece isso, basta impor as mãos, ela recebe o Espírito Santo. Não tem que ficar cantando Jesus, e coisa e tal, aleluia, louvando, adorando, e enrolando. Senhor, não. Enrolando, cantando, porque não sabe orar, não sabe fazer nada. Não precisa nada disso. Basta ela crer, colocar toda a sua vida na mão de Deus. Ela entrega a sua vida. Entregar a sua vida, crer em Jesus, é você casar com Ele, é você assumi-lo, é você fazer dele o primeiro na sua vida, é você se arrepender dos seus pecados, virar as costas para o seu passado e começar do zero. Então, quando há essa atitude sincera, que foi o que aconteceu com os samaritanos, eles se entregaram com facilidade, eles se renderam, eles assumiram a fé. Então, quando Pedro e João desceram, não precisou falar nem do Espírito Santo, receba o Espírito Santo, acabou, receberam. Simples, fácil, rápido, direto. O grande problema, é que, infelizmente, a maioria das pessoas, elas vêm com pecado, todos chegam com pecados, mas o problema não são os seus pecados, que ela tem carregado até então. O problema é que elas não manifestaram a fé no Senhor Jesus como deveria. Elas não se entregaram, elas não elegeram Jesus como Senhor na sua vida. Elas não elegeram, elas aceitam Jesus. É fácil aceitar Jesus, o difícil é segui-lo. Aceitar, todo mundo aceita. O difícil é obedecer a sua palavra. Entende o que eu estou falando? É a pessoa decidir, não, eu decido entregar minha vida para Jesus. Eu decido abrir mão da minha família, de colocar minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos, meu marido, minha família, enfim. É difícil a pessoa abrir mão dos seus entes queridos, é difícil a pessoa abrir mão da sua vida, da sua reputação. Eu sou isso, eu sou aquilo, o que os meus amigos vão falar de mim, e tal. Isso é que é difícil. E o Espírito Santo, é óbvio que Jesus é quem batiza com o Espírito Santo, é Jesus quem batiza. A gente impõe as mãos, e Jesus é quem batiza. Jesus sabe perfeitamente aqueles que se entregaram e se lavaram, foram purificados naquele momento, ele sabe esses sinceros, então vem o Espírito Santo sobre essas pessoas. Mas aqueles que, eu disse, a maioria, que ficam pensando, ficam raciocinando, vêm na frente porque querem receber a oração, vêm aqui na frente e chegam aqui, se debulham em lágrimas. Jesus, toma minha vida, não sei o quê, mas não querem dar a vida delas para o Senhor Jesus. Esse é que é o problema. E você tem que decidir o que você quer. Se você não recebeu o Espírito Santo, você pode ter certeza, a culpa é exclusivamente sua. Você não deu o seu melhor para Ele, você não deu o seu tudo para Ele, você não vai receber o tudo dele para você. É toma lá da cá. O Espírito Santo é a plenitude de Deus. É a pessoa mais gloriosa, mais importante que existe nos céus e na terra. E Ele está aqui nesta noite para descer sobre você, mas Ele só pode descer se você estiver vazio de si próprio,
de amor pessoal por fulano, beltrano, enfim, colocando coisas ou pessoas em primeiro lugar. Só quando você se entrega é que Jesus então dá o Espírito para você. Jesus falou que o Pai, o Deus Pai, não nos tem dado o Espírito Santo, quer dizer, o Deus Espírito, por medida, quer dizer, é na sua totalidade, na sua plenitude. Se Ele não dá o Espírito por medida, você acha que Ele vai aceitar que nós ofereçamos a Ele mais ou menos 90%? É tudo ou nada, minha amiga. Eu estava falando é até bom citar esse testemunho. O bispo de Angola estava falando comigo: bispo, uma pessoa muito importante, influente aqui em Angola, ela vinha na igreja, e com ela vinha também o amante dela. Eu não tinha autoridade para falar, não, largue seu amante, nada disso. Eu deixei que o Espírito Santo falasse com ela. E ela vinha desejando, almejando ter um filho, porque lá em Angola, uma mulher que não tem filho é considerada um lixo da sociedade, é rejeitada por tudo e por todos, especialmente pelos familiares. Então, um dia, na fogueira santa de Israel, aquela senhora chegou com um pacote de oferta, de dinheiro, pacote, subiu no altar e colocou o pacote ali. O bispo, vendo e sabendo do caso dela, naquele momento, ele a chamou e disse: senhora, pense bem, a senhora está colocando essa importância por um filho que a senhora deseja, não é isso? É assim. A senhora acha que Deus vai lhe abençoar com o filho de um homem casado? É justo isso, senhora? É justo que Deus lhe conceda a graça de dar à luz um filho de um homem que está comprometido com a sua própria família, a sua própria esposa? É justo isso? Não adianta, senhora. Não adianta. Então, ela caiu em si, pegou todo o montante e foi para casa. Chegou em casa, ela ligou para ele e disse: olha, vem aqui, pegue todas as suas coisas, porque a partir de agora está terminado o nosso relacionamento. Depois ligou para a esposa dele e disse: olha, eu sou fulana, você sabe que nós temos tido caso, mas eu estou ligando para pedir perdão à senhora, etc, etc, e me perdoe, a partir de hoje não tem mais nada com seu marido, eu não tenho mais nada com seu marido, só por favor me perdoe. Sabe o que aconteceu? Ela se converteu, ela obedeceu à disciplina bíblica, ela se submeteu à justiça divina. Então, mais tempo, não sei quanto tempo, meses ou ano, ou coisa dessa natureza, ela encontrou um homem solteiro que era apaixonado por ela, apaixonado, e eles se casaram, e ela então deu à luz a gêmeos, feliz da vida. Amém, pessoal? Isso ilustra bem
como Deus age. Não é o seu dinheiro que vai comprar as bênçãos de Deus. Você pode dar toda a riqueza que você tiver, e nem por isso você vai garantir alguma coisa de Deus. Mas quando você chega e se humilha, ó meu Deus, me perdoe, tem compaixão da minha alma, ó Senhor, eu quero que Tu sejas o meu Senhor, o meu Salvador, eu estou pronto para obedecer a Tua palavra, eu estou pronto para fazer o que tem que ser feito, que precisa ser feito, eu abro mão dos meus pecados, eu abro mão dos meus erros para seguir, ainda que esse mundo venha me perseguir, não interessa, eu entrego a minha vida a Ti. Então, naquele momento, vem a lavagem pelo sangue de Jesus e faz da pessoa uma nova criatura, e aí ela agrada a Deus. Amém, pessoal? Amém. E se ela quer o Espírito Santo, é simples, ela recebe o Espírito Santo por conta da oração por ela. E se você é uma dessas pessoas que diz, ô bispo, sinceramente é isso mesmo que tem acontecido comigo, eu tenho buscado esse filho, embora você não tenha amante, mas eu tenho buscado esse filho, a realização desse desejo há muito tempo, e não consigo. Eu tenho buscado o Espírito Santo, eu faço jejum, eu faço isso, eu faço aquilo, mas você faz muitas coisas, mas o mais importante você não faz, então não vai acontecer nada. Não se iluda, minha amiga, meu amigo, não se iluda, nem aqui no templo de Salomão, e nem se eu, bispo Macedo, colocar as mãos sobre a sua cabeça, e se ungí-la com óleo, se fizer tudo o que eu sei, não vai acontecer nada, porque o problema está dentro de você. E se você quer a nossa ajuda, ô bispo, eu quero. Eu tenho vindo na igreja, eu gosto daqui, eu me sinto muito bem aqui, eu me sinto em paz, quando eu vou para casa eu vou nas nuvens, mas depois volta tudo novamente. Por quê? Porque a sua vida não aconteceu ainda a descida do Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe o próprio Senhor Jesus dentro de você. Antigamente, Jesus andava com os discípulos, lado a lado, mas com o Espírito Santo, Ele anda dentro de nós, nos nossos sapatos. Isso é um privilégio de poucos. Não tem dinheiro, não tem sucesso, não tem nada nesse mundo, não tem casamento, não tem marido, não tem filho, não tem mulher, não tem nada nesse mundo mais importante do que isso. E Deus sabe o que é mais importante dentro de você, ou não sabe. Não adianta você querer enganar, iludir, como fez o mágico Elimas, que se converteu e ficou ao lado de Filipe durante muito tempo, até que um dia que ele viu que Pedro e João impunham as mãos sobre as pessoas e as pessoas recebiam o Espírito Santo, ele chegou para eles e ofereceu dinheiro para ter o mesmo poder, para que pudesse fazer a mesma coisa com outras pessoas. Não dá, minha amiga. Deus conhece você. Eu sei que quando a gente fala dessa forma, muitas pessoas ficam incomodadas, começam a se ajeitar na cadeira, e sabe como é que é, né? Está apertando aqui, está ali, e elas se mexem, estão incomodadas, e às vezes se levantam e vão embora. Paciência, paciência. Eu não preciso de você, é você que precisa de mim. E eu estou falando a verdade, porque só a verdade pode libertar. Então, nosso discurso aqui, no templo, na Igreja Universal, é preto no branco. É sim, sim, não, não. Se você quiser dar um jeitinho, não tem negócio. Com Deus é assim, ou é ou não é. É tudo ou nada.
Por isso, a nossa maneira de ser, ou vai ou racha, ou dá ou desce, ou tudo ou nada. E isso depende de cada um.